Ok. Então, por que, por exemplo, não é que a gente precisa de segurança na nuvem? E por que segurança na nuvem é diferente? Ok? Então, quando a gente, por exemplo, quer migrar de uma aplicação que funciona numa infraestrutura tradicional, numa on-premise, e quer migrar, por exemplo, para cloud, é importante que a gente tenha em mente sobre os riscos que tá sujeita essa aplicação na cloud. Okay? Por quê? Porque migrar para a nuvem, ela não significa que a gente elimina, por exemplo, os riscos de segurança. Então, é importante fazer análise, na verdade, aí o gap análise, que é basicamente a análise que se faz sobre os riscos que uma aplicação basicamente está sujeita à migração da cloud e etc. Ok? Eu não vou em deep sobre o que é gap análise e pronto. O nosso principal foco vai ser aqui entendermos segurança no contexto da AWS. Então, quando a gente vai basicamente migrar para a nuvem, ela por si só, ela não elimina os riscos da segurança, ok? Apenas vamos fazer o que apenas muda a forma de como a gente vai lidar com esse controle de segurança na nuvem. Por exemplo, se a gente tiver a usar os serviços na AWS como a IC2, não é? Vou falar, embora não esteja tão acostumado a falar assim já em português, mas vocês vão ouvir muito falar sobre IC2, principalmente a literatura brasileira, né? IC2, mas em inglês vocês vão ouvir falar muito sobre EC2, né? EC2, VPC, banco de dados, gerenciamento, por exemplo, de S3 Bucket, que na verdade são General Purpose Storage, né? O S3 Bucket. Então, vocês basicamente vão ver que uma arquitetura típica da web, ela passa a receber requisições dos usuários, esses usuários que vão atravessar a internet, eles atravessam a nossa VPC, que é a nossa Virtual Private Cloud, passam pelas nossas subnets, vão para os servidores web, aplicação e até chegar aos bancos de dados. Okay? Cada um desses pontos da nossa infraestrutura, estamos a falar de uma tri-tier, onde a gente tem, por exemplo, diferentes layers. Estamos a falar, por exemplo, de Presentation Layer, estamos a falar, por exemplo, de Logic ou Business Logic Layer, ok? E a gente está a falar sobre, por exemplo, a Data Layer, ok? Então, a gente deve olhar para essa mesma arquitetura na cloud conforme a gente olha, por exemplo, para uma arquitetura on-premise. Então, cada uma desses pontos representa uma superfície de ataque em potencial. Cada uma dessas layers. Então, como profissional de segurança, é preciso que a gente possa mapear os possíveis vetores de ataque antes que o incidente aconteça. Então, quando a gente pensar sobre segurança na cloud, a gente deve pensar em 5 categorias principais. Primeira que eu vou dizer aqui para vocês é a segurança de rede, Network Security. A gente precisa olhar para Network Security. O segundo é Data Protection, proteção de dados. A terceira, gerenciamento de identidade, trabalhar com Identity Access Management. Muitos dos problemas que a gente vê em cloud, muitos dos incidentes que a gente vê em cloud, estamos a falar, por exemplo, de privilege escalation, por exemplo, é resultado da misconfiguration de IAM, ok? Não Então, sei. eu depois Traz podemos ter fralda. uma outra sessão Fralda onde a aí, gente vai, por doido. exemplo, falar sobre IAM in deep, Desculpa, ok? desculpa, só um minutinho. Só para fazer um apelo a todos os colegas que não para porem os microfones no mute, por favor, e só tirarem do mute caso for necessário. Desculpa por interromper, é só uma nota, porque há interferência enquanto falas. Exatamente, 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 ok? Então, estávamos aí a dizer, não é? A primeira que eu dizia, segurança de rede. Segunda, data protection. Terceira, IAM, Identity Access Management, muito importante. Todas elas são importantes, mas IAM é o que mais tem causado, não é? Data leaks tem causado, tem causado muitos problemas a nível de cloud. A maior parte dos incidentes de cloud acontece sobre
Identity Access Management mal configurado. Ok? Quarto, vocês precisam olhar para aquilo que é login, monitoramento e auditoria. E, por último, vocês precisam olhar para aquilo que é o Business Continuity. Então, como Network ou Cloud Security, vocês devem olhar para essas 5 categorias sempre que tiverem que trabalhar em segurança e cloud. Segurança de rede, proteção de dados, Identity Access Management, monitoramento e auditoria e garantir o que é Business Continuity. Ok? É o que vocês basicamente devem fazer. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a AWS, existem dois conceitos fundamentais sobre Security of the Cloud e Security in the Cloud. Qual é essa diferença e por que isso é importante que todo Cloud Security entenda ou todo aquele profissional que migrar para a Cloud e trabalhar propriamente com segurança entenda? Quando a gente fala sobre Security of the Cloud, a gente está a falar sobre a responsabilidade da AWS ou do teu Cloud Provider garantir a segurança da cloud. O que é isso? O teu Cloud Provider com garantir a segurança daquilo que é a infraestrutura internacional deles. Estamos a falar, por exemplo, no caso de data center, eu acho que eu devo ter partilhado aí, o pessoal ter acesso à tela. Ok? Estamos a falar no caso da AWS garantir segurança do seu data center. Ok? Esses data centers que estão basicamente aquilo que a gente chama de zona de disponibilidade, não é? E essas zonas de disponibilidade vão constituir basicamente aquelas regiões, ok? Então, são questões que a gente já foi falar nas aulas passadas, mas para questões de dúvida, vocês podem facilmente olhar para aquilo que é o site oficial da AWS, vocês vão encontrar essas informações, ok? Ou então ver nos nossos vídeos já postados no YouTube sobre isso, ok? Garantir, por exemplo, que é Physical Security, por quê? Porque quando você trabalha, por exemplo, no ambiente on-premise, estamos a falar numa cloud privada, por exemplo, você é responsável por garantir não só segurança, energia e etc., não é? Então, a AWS ela tem responsabilidade de fazer isso. Garantir a segurança física, estamos a falar, por exemplo, implementação de controles de acesso, por exemplo, baseado em cancelas, RFID, câmeras de vigilância, cerca, tudo aquilo. Garantir basicamente a segurança do perímetro a nível físico, né? Essa é a responsabilidade do teu cloud provider. Okay? Implementação de hardware, networking, estamos a falar de underlay networking, estamos a falar da rede própria da infraestrutura no data center da AWS ou do teu cloud provider, para ser mais geral, ok? A implementação de hypervisor e garantir com que a infraestrutura de cloud esteja disponível para que você possa usar o que? Os serviços subjacentes. Okay? Isso a gente está basicamente a falar sobre Security of the Cloud. São as responsabilidades do teu cloud provider para garantir com que a infraestrutura esteja disponível, garantindo aquilo que é um dos pilares da CIA Triad, que é basicamente o que? Availability. Garantir com que os teus serviços estejam aí disponíveis sem problemas, ok? E a gente tem a Security in the Cloud. Security in the Cloud, estamos a falar da tua responsabilidade como engenheiro para garantir com que os teus workloads na cloud eles estejam seguros, okay? Estejam disponíveis para o usuário e funcionem da forma mais eficiente possível, ok? Então, essa é uma nota que eu deixo aqui para vocês. Cloud não elimina segurança, ok? Cloud ela vai mudar onde e como a segurança é implementada. Por exemplo, enquanto a AWS é responsável pela underlying infrastructure, você é responsável por quê? Por garantir Identity Access Management, garantir quem vai ter acesso à tua infraestrutura e como é que ele vai ter acesso, quem pode ter acesso, quando vai ter acesso, garantir, por exemplo, a configuração de network, no caso da VPC, criação de subnet, security group, a gente já vai ver o que é isso, network ACL, que é o Knuckles, EC2 instance, estamos a falar, por exemplo, das virtual machines, não é que são provisionadas na AWS,
aplicações rodando na AWS, base de dados, criptografia, log, monitoramento, tudo isso é responsabilidade da tua empresa ou então de você como cliente, ok? E não responsabilidade da AWS. Então, há aqui uma imagem bonita que eu vou mostrar já para vocês, que por acaso é a fonte, o source, é basicamente o site, não é da AWS, onde a gente vê então aqui questões sobre AWS Share Responsibility. Eu acho que no slide passado eu já expliquei de forma muito simples, não é? Entender essas esse modelo de responsabilidade, ok, na cloud, mas é importante realçar aqui que quando a gente está basicamente a trabalhar em infraestruturas on-premise, a nossa empresa, estamos a falar, por exemplo, de uma cloud privada, não é? A nossa empresa é responsável por absolutamente tudo. Desde a camada física, estamos a dizer, a implementação de hardware, energia, segurança do data center, é responsável por tudo, até a camada de aplicação e de dados. É responsável por tudo. Então, quando a gente vai, por exemplo, migrar para a nuvem, a parte ou seja, a responsabilidade dessa empresa, ela é partilhada com o cloud provider. Por exemplo, no caso da AWS, não é? Estamos a falar aqui em diferentes serviços, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de IaaS, PaaS, SaaS, não é? Que são serviços com Infrastructure as Service, no caso do IaaS, SaaS para plataforma as Service e SaaS para Software as Service, não é? Então, o modelo de responsabilidade Mensaje muito expresso. Engenheiro Bem Major, feliz. por favor, pode por favor bloquear o teu microfone? Ok, obrigado, engenheiro. Ok? Então, a gente está basicamente aqui a falar dos diferentes serviços, não é? Que podem ser utilizados na cloud, ok? No caso da Infrastructure as Service ou infraestrutura como serviço, a gente vai encontrar, por exemplo, um exemplo muito prático é as VPCs, as subnets que a gente vai criando ou até instâncias IC2, ok? Plataforma as Service, estamos a falar, por exemplo, de serverless service, no caso do, por exemplo, Elastic Container Service, no a ECS, estamos a falar, por exemplo, de Lambda, ok? São serviços, não é, que são classificados como PaaS, ok? E no caso do Software as a Service, estamos a falar, por exemplo, aquele tipo de serviço que é consumido pronto. No caso do Google Docs, por exemplo, Dropbox ou Notion, esses são serviços que estão aí disponíveis, não é para que a gente use, por exemplo, ok? Então, quando a gente falava sobre Security of the Cloud, a gente está basicamente a dizer o quê? Que a AWS ela é responsável pela segurança da nuvem. O cliente é responsável pela segurança na nuvem. Ou seja, prestem bem atenção nesses termos. AWS, segurança da nuvem, e cliente é responsável pela segurança na nuvem. Ok? Então, é basicamente aquilo que a gente estava a discutir sobre a AWS. Então, quando você não entende esse conceito sobre a responsabilidade do teu cloud provider e a tua responsabilidade como engenheiro de cloud ou como cliente, então é aí onde começa o teu problema. Porque você pode dizer assim, não, a cloud é segura, eu vou colocar aí, eu vou subir uma aplicação na cloud e está tudo bem, eu vou deixar aí porque eu tenho a certeza que a cloud é segura, não é? Mas não, você é responsável pela segurança do teu workload na cloud, ok? Então, o outro problema que existe é quando o engenheiro de cloud ou cloud security engineer, ele não entende sobre o modelo de responsabilidade partilhada, então ele começa basicamente a criar ideias ilusórias sobre cloud. A cloud não é segura, a cloud não adianta colocarmos os nossos workloads na cloud porque não é seguro, a gente não tem basicamente privacidade. Existe um artigo que eu partilhei sobre criptografia em cloud usando homomorphic encryption, onde tu basicamente consegues criptografar os teus dados na cloud e fazer operações sobre eles sem a necessidade de criptografia. E existem muitos outros mecanismos de segurança ou de criptografia de dados na cloud, por exemplo, no caso do S3 Bucket, que isso é um assunto que a gente vai trazer depois, que é para não misturarmos aqui as coisas, ok? Mas vocês podem dar uma olhada sobre isso. Então,
Esse aqui é o nosso modelo de responsabilidade partilhada, ok? Onde aqui a gente tem basicamente a responsabilidade da AWS e aqui a gente tem a responsabilidade do nosso customer, ok? A AWS é responsável por quê? Data Center, Hardware, Physical Security, Network Infrastructure, Storage, Computer Infrastructure, Virtualization Layer, AWS Global Infrastructure, garantir com que existe conectividade entre todas as availability zone, ok? Todos os data centers presentes naquela availability zone, ok? Basicamente, isso tudo é responsabilidade da AWS, ok? Garantir com que toda a infraestrutura subjacente, não é, aos serviços da AWS esteja aí para que o cliente possa usar. E qual é a responsabilidade do cliente? A responsabilidade do cliente é garantir, por exemplo, que a segurança do teu workload na cloud, não é? Configuração de IAM, configuração de security group, NACLs, network firewall, sistema operacional quando é aplicado, né? No caso, você fez o provisionamento de uma instância C2, você quer basicamente trabalhar no hardening desse servidor na cloud, então você pode basicamente olhar para isso, ok? Aplicações, dados, criptografia, e configuração de outros serviços, não é? Logs e controle de acesso. Tudo isso é tua responsabilidade como Cloud Engineer, ok? Ou Cloud Security Engineer, ok? Então, AWS, modelo de responsabilidade partilhada de forma resumida é isso. A AWS assume muito mais responsabilidade pela infraestrutura e pelo sistema gerenciado, enquanto você continua responsável por aspectos como configuração, acesso, dados e segurança da workload. Ok? Não se preocupem, esse slide eu depois vou partilhar lá no nosso grupo. Vocês terão toda essa informação. Ok? Então, esse é basicamente o modelo de responsabilidade partilhada quando a gente fala sobre a AWS. E quando a gente olha então para aquilo que. Ok? Quando a gente olha para aquilo que é. Quando a gente olha para aquilo que é a segurança de rede na AWS, não é? A gente, por exemplo, começa. Ok? Engenheiro, no final vou partilhar o